Agora nós vamos conferir o quadro Tendências e Finanças. O assunto da semana foi a prisão do ex-presidente Lula. No quadro Tendências e Finanças de hoje, o economista Alexandre Reis comenta os impactos na economia com os desdobramentos desse fato. Mas há um que eu estava lá no estúdio naquele momento, naquele torvelinho dos acontecimentos, e eu dizia, mas que momento para o Henrique Meirelles, que quer ser candidato a presidente, deixar o cargo. Passou em branco, passou batido, porque o chamamento todo, a mídia, os holofotes, todo o destaque era para aquele acompanhamento do Lula. Professor, boa tarde. Tudo bem, professora? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tudo bom? Tudo tranquilo. Que semana, né? Ou Pois que é. fim de semana, melhor dizendo ainda, né? De quinta-feira para cá, a gente viveu aí horas na imprensa, horas agitadas de uma sucessão de fatos, de informações. Só para que o senhor tenha uma ideia, a revista Veja, que circula habitualmente aos domingos, informou que atrasou a edição. Vai chegar mais tarde, está chegando mais tarde os assinantes e nas bancas para poder dar conta da cobertura que terminou no sábado à noite, né? Foi uma semana que até eu escrevi o meu texto da segunda-feira, que eu escrevo no Jornal Diário, né, sobre a questão do placar, né? Fiz uma vamos dizer assim, uma brincadeira com a questão dos placares, né? Há 4 anos atrás o 7-1 movimentou muito a questão do esporte, principalmente na questão do caso do futebol, né? Sim. E agora esse placar do STF mudou o cenário político, né? E que acarretou na questão da prisão do ex-presidente Lula. E paralelo a isso, né, toda uma movimentação de repercussão do ponto de vista de troca ministerial, né, que ocorreu que nem tu mesmo falou na manchete, que passou meio que batido, né, nos meios de comunicação, e que hoje vai ter o completo trocas, né, ministeriais. Sim. Vai ser feito hoje, se eu não me engano, agora à tarde. Isso mesmo. Pelo presidente Temer, né? E até foi isso que me chamou a atenção. Eu digo, mas olha aí, a gente tem um novo ministro fazendo, estava passando batido isso aí. Poderoso ministro está fazendo num país como o nosso, em que a economia está atrelada a resultados políticos. Sem economia não tem político. Exatamente. E o que a gente notou nos últimos, principalmente pelo indicador dólar, né? Que inclusive nos últimos dias está tendo uma oscilação, né? E tem 2 fatos importantes que justificam e explicam essa oscilação do dólar, que pode ocasionar muitos efeitos para a economia do cidadão, lá na casa, né, quando a pessoa vai lá fazer as suas compras e etc., né? Que é a questão de todo esse barulho ainda que está dando aquelas medidas lá do governo Trump, no sentido de bloqueios na questão do aço, né, sobretaxa, etc., né? E isso impactou muito a questão da economia chinesa, e a economia chinesa deu uma resposta. Né? E então isso no mercado... O pessoal está chamando de guerra comercial. Exatamente. Né? Isso no mercado internacional mexeu, e todos os investidores, enfim, isso impacta muito a questão desse indicador moeda e no caso dólar e euro, né? Impactou nisso, então essa oscilação aconteceu por isso. E internamente no nosso país é essa questão da prisão de um ex-presidente, né? E os seus impactos no sentido de o que vai acontecer lá em outubro. Estamos bastante longe, mas política é uma questão que repercute muito desde agora de abril, né, em diante, e isso vai mudar a questão do cenário, se vai ficar na prisão ou não vai ficar na prisão, quem será o candidato da questão do Partido dos Trabalhadores, os outros vão ascender por perda do partido Lula de não ser candidato, enfim, esses desdobramentos, e isso afeta a questão da economia, porque o mercado ele é muito sensível a isso. E na verdade ele é tão sensível que às vezes ele sinaliza coisas com aquilo que ele quer dizer para a sociedade, né? E o dólar é um indicador que o mercado, como a questão dos indicadores da Bolsa de Valores, né? Ele sinaliza, gostei, não gostei, né? Então, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, mas o mercado ele sinaliza se ele está gostando ou não daquilo que está acontecendo no cenário político através principalmente desses 2 indicadores, que é o que acontece na Bolsa de Valores e com o dólar.
Claro, tem outros também que o pessoal chama de o humor do mercado, né? E já se a gente for pensar na questão da Bolsa de Valores, nos últimos dias, né, ela está tendo uma pontuação mais positiva. Até então ele está sinalizando que está gostando. Né? E hoje, então, tem a troca do ministro, né? O Meirelles provavelmente não anunciou ainda oficialmente, mas provavelmente vai ser mais um candidato, ou vai participar de alguma coligação, enfim, isso nós não sabemos ainda, né, André? Sim. Mas é um homem forte que vem do setor financeiro do país, né? Ele tem bastante credibilidade nesse credibilidade ele tem nesse mundo financeiro, né? Das empresas que fazem parte desse setor, né? Eu acho que ele também últimos meses que ele está dentro do governo Temer, ele também não que ele ainda tenha essa mesma credibilidade lá com o mundo financeiro, mas no setor industrial e do agronegócio também ele tem uma resposta mais positiva, e vamos ver então qual vai ser a decisão. E lá no Ministério da Economia ele deixou um assessor extremamente técnico, né, que já estava atuando com ele e que atuou em outros governos, né? É um perfil mais técnico e mais conservador também, né? Bruno Bogossian. Exato, né? E no Ministério do Planejamento também, o substituto, né, também vai ser uma pessoa que tem uma característica de um perfil mais técnico e não político, né? Então, de fato, acho que o mercado aceitou esses dois nomes bem, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A Folha de São Paulo está nessa mesma linha do teu raciocínio. Olha só, troca na Fazenda pode ampliar pressão política sobre a economia. Por quê? O que muda sem Meirelles no Ministério da Fazenda? Eu político e econômico. No ano eleitoral, né? Normal. É claro que teoricamente é normal, mas não é o viés que a economia e que os empresários querem ver, né? Porque o político é muito imediatista, ele quer resultado eleitoral. Exato. E a economia não reage assim, né? Não. E esse ano tu quer a eleição para a presidência, né? E eu acho que vai ser uma eleição muito concorrida. Na minha avaliação mais técnica e um pouquinho da questão de um teor de ciência política, e eu acho que vai ser uma eleição muito parecida com o que foi lá em 88, 89, né, com múltiplos partidos, vários candidatos, né, que até tinha várias opções, vamos dizer assim, na questão de voto, né. Por enquanto, o cenário está se deslumbrando dessa maneira. Evidentemente que a algum momento ou outro pode acontecer coligações, enfim, uniões e tal, que isso pode mudar bastante, né? Mas, enfim, a economia está precisando de sinais de reforço nela, né? Que ela está vindo em fase de crescimento e a gente precisa uma estabilidade. E eu torço para que esses movimentos políticos e essas decisões, e até já estão se anunciando que amanhã pode ser que tenha uma questão de ordem lá por parte no Supremo novamente, né? Quarta-feira promete. E aí isso pode vir afetar de novo a questão do cenário político e a economia ficar um pouco de lado, né? Nós precisamos melhorar muito os nossos indicadores de desemprego, que ainda são altos. Muito né? alto. Chegamos a 13 milhões de desempregados, muito alto. Nós precisamos de uma política nisso, nós precisamos de uma política de investimento, né, André? Investimento. Sabe que, só para colaborar assim, comentei lá sábado na Pampeiro com o diretor da Pampeiro, Eduardo Rosa Bianchi, a questão da Volkswagen, 7 bilhões de investimento até 2020. Exato. Mas está descontente porque o governo não sinaliza com uma política consistente de médio a longo prazo. Aí a Volkswagen Mundial diz, olha, se o Brasil não sinalizar, nós vamos cumprir esse 7 bi que está prometido até 2020, mas a gente vai rever decisões depois de 2020. E 2020 é logo ali, né? Esse é o cenário que o meio empresarial está buscando, que quer um cenário mais otimista, mais de estabilidade, porque aí ele inclui a questão da vírgula. Ó, eu vou fazer, sinalizou para 2019 que vai fazer esse investimento, mas, porém, para os próximos anos pode ser que ele vai rever essa situação, e essas plantas que podem ser investidas aqui, essa produção interna que pode colaborar na questão do emprego, de trazer uma renda maior nesse setor, enfim,
pode migrar para outra região do mundo, né? Enfim, e consequentemente, não tendo outros investimentos nesse setor, outras empresas podem ficar carente e não fazer os seus investimentos, porque hoje o mundo não se chama mais a indústria automotiva, né? É as montadoras, né? A montadora nada mais é do que hoje ela monta, né? Ela monta um carro com várias peças, né? E essas empresas que fornecem essas peças estão tudo ali no entorno, exatamente. Né? Então, tu tem uma nova modelagem industrial que se chama montagem de produtos, no sentido de eficiência econômica, de redução de custos, etc. Então, a Volkswagen, colocando uma vírgula na questão do médio e longo prazo, na questão da situação de investimento, pode fazer com que outras empresas também inclui lá a sua dívida e reveja a sua situação. E isso nós estamos extremamente carentes no nosso país, né? Nós precisamos de uma movimentação, uma ruptura nisso, uma quebra de paradigma. Se fala muito, né, na questão, nós temos que ter uma cultura empreendedora, é o tema da moda hoje, né, André? Empreendedorismo, finanças, mas a gente tem que aprender muito ainda sobre esses dois temas. Muito, para colocar em prática, consolidar, né? Exatamente. Consolidar. E o Brasil está vivendo essa transição e que é muito necessária a compreensão e que os nossos jovens talentos, né? E eu acho que até uma reforma do ponto de vista de como a gente está ensinando os nossos jovens a fazer isso. Claro que eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser empreendedor, né? Nós precisamos talentos em todas as áreas, né? Mas a questão começa exatamente por aí, aquela questão da cultura de não ver o lucro com bons olhos, né? Muitos jovens no ensino médio pensam e entendem que lucro é coisa de empresário, é de quem tem empresa. Eu não tenho essa noção, porque a ideologia confunde a cabeça da nossa geração, né? Não tem o princípio capitalista de que o lucro é o resultado da tua ação individual como sujeito, não alcança. O economista sabe bem disso aí, ele tem uma visão mais socializante, compartilhada, como se isso também não tivesse que ter resultados, né? Não tem aquela bem simplificada, alguém tem que pagar o almoço, né? Não tem refeição de graça. A velha frase do Milton Friedman, né, que não existe lanche de graça na economia. Esse entendimento dentro desse sistema que nós vivemos, dentro desse tipo de sociedade que vive, todo mundo tem que compreender isso, né? Enfim, e de fato a gente precisa se desenvolver em várias áreas. Olha como, quer ver, me lembrei de uma agora, semana passada, né? Você criou o Simples, né? Que é para o sujeito, o cidadão, colocar em prática essa visão empreendedora, fazer o seu CNPJ e trabalhar. Se deve quanto? 20 milhões você deve para o fisco, porque o pessoal não recolhe a tributação do Simples, e o Congresso entrou com uma decisão e liberou todo mundo para negociar da forma fácil, vai dar uma tunga na receita lá, porque é algo assim. Exatamente, houve um debate ali entre a parte executiva do Ministério da Economia, contrária a essa decisão, e por parte do Parlamento, né, que é a voz do povo, né, e da sociedade. Facilita aí para nós. Facilitando isso. Exatamente essas fragilidades nós estamos enfrentando, né, André? De tudo que é tipo. E às vezes as soluções são as mais populistas possíveis. Populista, né? Perfeito. Não estou dizendo que isso também não faz parte desse cenário, mas a gente tem que ter mais um equilíbrio nisso, né? Então nós estamos necessitando de um novo Estado, de uma nova forma de governar, né? De novo reforçando, nós temos que começar a pensar nesses nossos jovens, eles serão nossos futuros, de como eles compreenderem mais esse mundo de finanças, que nem tu revelou antes. Parece que entre o mundo jovem, eles estão preocupados com essas coisas, também tem que se preocupar com essas coisas, eles também têm que se divertir, faz parte do processo da infância, da adolescência, tudo isso é extremamente válido, né? Mas eu também tenho que preparar essa geração para ela mudar o nosso Brasil, né?
E esses conhecimentos são extremamente válidos. Não é assim, eu sempre digo, né, o mundo da economia tem um palavreado, o jargão econômico às vezes ele é não tão fácil, assimilativo pela questão da sociedade, pelo povo, né? Mas a gente precisa ter uma maior compreensão para melhorar e cobrar a questão. Nisso que tu falou também da questão das reformas do Simples, né? Uma coisa importante, por que as empresas acabam não pagando direito? Por causa do seu endividamento, por falta de problema de gestão dela. E outra, que é uma coisa muito interessante, que as empresas hoje, elas têm que planejar o seu sistema tributário, né? De acordo com o cenário econômico. Sim. A maioria das micros e pequenas empresas, até por causa do custo disso, não está se preparando para essa transição, esse novo modelo que existe aí. Né? Muito bem. Então, muitas coisas a gente tem que melhorar, André. Ótimo. Fomos longe aqui. Muito obrigado pela tua participação aí, viu? 13h27. Estamos encerrando. Obrigado ao economista, professor Alexandre Reis, aqui conosco, incrementando o nosso programa com informações e com análises, contribuindo para a nossa compreensão desse contexto. Até o nosso próximo encontro.